Vamos lá. Então, vamos lá. Ô, gente, eu gostaria, né, mais uma vez, de agradecer aí, né, a consideração de vocês, o empenho, né, o empenho nem é a palavra certa, não, a compreensão, né, das coisas que aconteceram aí, que a gente conseguiu contornar. E vamos aí para mais, né, um encerramento de um semestre. Amanhã e na sexta a gente tem o evento. Eu tenho notícia, né, que a grande maioria de vocês se inscreveram, né? O evento gera certificado, apesar de estar, né, nesse jeito aí que vocês não gostam, né, que a grande maioria de vocês não gostam, que é online, mas vai ser online, né? E a gente vai estar junto mais nessa empreitada desse evento aí. Vamos lá aos avisos sobre o retorno, né? Todos vocês devem estar se perguntando como é que vai ser o retorno, o que vai acontecer. É o seguinte: o que a gente combinou, né, e o que a gente vem sempre conversando, não tem outro pensamento para vocês, né, que entraram, né, online com com esse tipo de aula, né, não tem outro pensamento a não ser a presencialidade total. Ou seja, a gente já falou isso aqui uma vez, né, do jeito que a gente está aqui, se Deus quiser e assim permitir, o próximo semestre está preparado para isso. Aí muita gente pergunta, né, das outras turmas, é, qual é a probabilidade disso não acontecer. A probabilidade disso não acontecer é só se o mundo voltar para trás de novo. O que voltar para trás é a palavra, né? O que eu quero dizer com isso? É só se o Covid voltar, porque fora isso não tem mais o porquê, a gente não tem mais outra a gente não tem mais outra justificativa para estar falando com vocês que a aula é esse formato, né? Por mais que todo mundo fala que teve uma evolução, né? Que isso foi melhor, que tem gente que prefere isso, aí de cada um, mas como vocês já, né, me conhecem, espero que sabem do meu caráter, né, da minha palavra, não tem nada de, vai ser remoto, não tem nada disso. A previsão nossa, planejamento nosso é presencial, como é a vontade de todos. A gente não tem aquela coisa, eu pelo menos não trabalho dessa forma, vocês já me conhecem bem, de falar uma coisa para vocês e chegar no próximo semestre e falar outra. Não. A única justificativa é se o mundo voltar para trás de novo. O que significa o mundo? Deixa eu ver aqui se alguém aqui. Um pouquinho, gente. É da turma da gente. Então, é isso. Então, é isso aí mesmo. Então, na minha cabeça, né, na minha humilde percepção, eu acho que é quase nulo essa coisa de voltar, né, essa onda de Covid, essas coisas de novo aí voltarem. Como se diz, né, a gente não esperava que acontecesse. Então, aí, muita gente me pergunta, eu estou só compartilhando isso com vocês. O meu pensamento aqui não volta. Vocês podem ver aí que não tem pandemia mais, coisa que ninguém está existindo mais. Então, gente, mas não é possível. Vocês conseguiram entrar normal? Fala comigo aí, porque a pessoa está me falando aqui que não está conseguindo entrar. Vocês entraram normal? Eu entrei normal. Fala comigo, gente.
Você, eu não tenho dúvida. Ah, vamos lá, você, cadê ela? Andressa, ela, se deu alguma coisa errada, eu já tinha falado, mas é assim que funciona. Então, só para concluir, gente, então, vocês podem contar com isso, a palavra dada, né, como se diz naquele filme de Tropa de Elite, missão dada é missão cumprida. Né? Eu já estou preparando todos os horários, é presencial mesmo, não tem outra coisa para eu estar falando para vocês nesse sentido, não. Então, espero que não aconteça nada, como vou repetir só mais uma vez. Na minha cabeça, não tem, não tem nem, assim, falando agora da Covid, dessa coisa voltar, não. Eu acho que a gente, né, tomando as precauções, pelo menos usando a máscara aí, todo mundo vacinado, não vai ter nada, não. Só tiver um troço muito errado aí. Agora, o que eu vejo, né, para encerrar, todo mundo está achando que já acabou a pandemia. Eu só passo as precauções normais. Como vocês estão vendo aqui, a faculdade está aqui atrás. Depois eu levanto e mostro para vocês. Não está tendo nada, está tudo como combinado. Só que é o seguinte, se a gente não fizer a nossa parte, pode acontecer disso aí voltar. Eu faço a minha, que é usar máscara. Alguma dúvida em relação a isso? Sobre o retorno? Está tudo certinho? Fala para mim. Se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo. Ou então escreve lá no chat. Tudo normal em relação a isso? Então, podem contar com essa presencialidade aí normal. Só para mais essa conclusão. Para vocês, gente, aí, graças a Deus vai dar certinho isso aí, né? Para vocês, vou explicar assim, o meu ponto de vista, porque você sabe que eu não sou de mentir, não sou de enganar. Existem muitas pessoas que falam que adaptaram-se a esse novo normal, ou seja, que gostam de trabalhar em home office, que gostam de ensino dessa forma. Aí vamos para a nossa área. Aí me perguntaram, Paulo, você gosta? Não. Você adaptou? Adaptei porque tinha que adaptar. Eu gosto de sair de casa, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar na faculdade, eu gosto de fazer N coisas que, se me perguntar se eu adaptei pelas circunstâncias, não é a minha preferência. Então, da mesma forma que tem essa ansiedade aí de vocês, eu também tenho a mesma, gente, mas a pessoa não conseguiu. Só um minuto. Vou tirar até uma foto. Só um minuto. Só um minutinho, gente. Ah, consegui. Então, vamos lá. Então, é isso aí. Aí a gente vai encerrar esse semestre assim, da melhor forma possível e vamos caminhar junto aí. Aí, é só para vocês ficarem assim, mais tranquilos. Qualquer coisa, gente, qualquer mudança que sumir ou acontecer antes disso, ou antes do recesso, ou antes de qualquer coisa, vocês podem ter certeza que eu aviso para vocês
no grupo antes. Mas como o Danilo escreveu aqui, ó, graças a Deus vai dar tudo certinho. Eu também tenho plena confiança que não vai dar nada errado mais. É só um pouquinho de paciência, né, para esse finalzinho de ano aí, e vamos junto aí, tá certo? O que eu preparei para a gente hoje? O seguinte, nós temos aquele exercício, vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Esse aqui. Apareceu para vocês aí, bonitinho? Fala comigo. Apareceu? O que é esse exercício? É aquele de taxas e equivalência de taxas, certo? Então, ó, eu esqueci, ó, o Thiago que fez esse exercício. O que eu vou fazer com ele? Vou colocar para vocês lá, porque é uma coisa que é só conferência, e eu vou contar para vocês. Isso aqui, eu vou mostrar para frente, eu quero que vocês entendam o porquê da conversão das taxas, por que isso aqui, isso que eu falo, esse conteúdo é cobrado. Por quê? Porque esse conteúdo é cobrado muito em concurso público, mas não é muito. Então, por isso que eu vou disponibilizar esse material. Peço que vocês confiram lá, pelo que eu conferi aqui, está tudo certinho. Ok? Então, terminando aqui, eu confiro lá para vocês e vou mostrar para vocês como que funciona isso aqui agora na prática. Olha só. Como é que a gente vai ser? Saudade vocês, falar com vocês. Olha só. Então, na hora passada, a gente viu, né, equivalência de capitais, taxas e fizemos, né, aquela atividade, que é aquela atividade que eu vou colocar lá, assim que a gente terminar a aula. O que eu fiz? Olha só, hoje, correção da atividade, a gente vai falar um pouquinho de inflação, alguns conceitos ligados à inflação, que vai nos dar um entendimento de como que vai ser essa retomada econômica agora. Por que eu falo agora? Porque vários setores eles já retornaram e muita gente depende da taxa de inflação que está linkado a juros, que está linkado à correção monetária. Por que eu falo isso? Em todas as áreas que vocês imaginarem que geram receita, né? Falando agora de pessoa jurídica, ninguém, falando agora em Brasil, ninguém em termos de Brasil, pensa num retrocesso. Está todo mundo esperando um aquecimento gigantesco que vai agora, na realidade, que vai agora, não, que começou no início de novembro e tem para dar o que a gente chama boom mesmo, econômico, até meados de março a abril, para as coisas começarem a ter rentabilidade de novo. Aí a gente já vai trabalhando com o conceito. O que é rentabilidade? É mostrar que aquele negócio que a gente está inserido, só um minutinho, que a gente está inserido, ele vai começar a nos dar retorno. Porque não sei se vocês ou se a grande maioria percebeu, muita gente quebrou. Muito negócio fechou, muita empresa acabou e, infelizmente, não tinha outro jeito. Ou não se preparou, não tinha um planejamento estratégico, não tinha nada. Mas, infelizmente, não tinha nada a ser feito. Ninguém previu essa pandemia. Nem o mais... O que foi, André? Nem o mais pessimista de todos preveu nessa catástrofe mundial. Vamos lá. Olha só. Eu escrevi aqui. Ó.
trabalho avaliativo. Demonstrarem as taxas efetivas e nominais, os juros compostos, quais as finalidades do mercado financeiro. O que eu fiz? Em vez disso ser avaliativo, eu trouxe um comentário. Olha lá, o que é taxa efetiva? Então, a taxa efetiva funciona como um cálculo de todo o percentual de taxa de uma negociação ou de uma transação, tudo que envolve ganho ou perda de dinheiro, no curto ou no longo prazo. Aí está lá, ó. O Carinho estava dormindo, Carinho. Por que você está dormindo, Carinho? Apareceu você aqui. Eu estou passando mal. Melhoras, não passa mal, não. Olha lá. É um tipo de soma de taxas que correspondem ao valor efetivo taxado, ou seja, na prática, o valor efetivo do bem ou do serviço ou do produto que se comprou em uma operação. Então, dessa forma, é possível ver qual será o real valor cobrado nas taxas e no custo efetivo do valor do negócio ou do valor da negociação. Então, lembrando que efetiva significa real, verdadeira e não apenas simbólica. Então, contextualiza e faz a efetivação de um negócio. A taxa efetiva é corrigida pela inflação, aí é que está, durante o período da operação que forma a taxa real. Então, nós estamos trabalhando com dois cenários: taxa, inflação e cenário econômico. Vamos devagarzinho. Aí eu coloquei para vocês diferença entre taxa efetiva e taxa nominal. Tá lá. A taxa efetiva corresponde ao valor real. A taxa nominal corresponde ao valor percentual sem acréscimo de juros e inflação. Então, essa taxa nominal, a gente não pode falar que ela não serve para a gente. Ela serve como parâmetro de comparação entre o que realmente acontece e o que realmente está acontecendo com a aplicação da taxa efetiva. Isso dentro do mercado financeiro e dentro do mercado de capitais. Tá certo? Vamos lá. Elas podem ser consideradas equivalentes caso uma taxa se reflita ao período de capitalização que for praticado. É aquelas formulazinhas que vocês fizeram, que é a taxa que eu tenho e a taxa que eu quero naquele exercício lá. Tá certo? Vamos lá. Como calcular a taxa efetiva? Em todo contrato que apresente juros e taxas, deve-se discriminar as seguintes condições. Está lá primeiro: custo efetivo ou custo efetivo total. Ele é responsável por dizer o valor real pago por uma operação de empréstimo ou financiamento de curto ou de longo prazo, levando em conta seus juros e suas taxas. Por isso é importante calcular os juros efetivos, que na prática a gente chama de juros efetivamente pago, né, para as instituições financeiras públicas ou privadas. Certo? Gente, eu estou gravando. E para saber quais serão as taxas efetivas pagas em uma negociação. Por que a gente sempre coloca o custo efetivo total? Todo contrato de empréstimo ou de financiamento feito de forma lícita, o que é feito de forma lícita? É feito dentro de instituições financeiras ou instituições credoras que o sistema financeiro nacional reconhece. Por que eu estou falando isso? Porque tem outras maneiras de se pegar dinheiro emprestado? A gente sabe que tem. Então, a gente sempre trabalha dentro da legalidade. Então, eu tenho que mostrar para vocês a legalidade e falar que existem outras formas também. Vocês sabem disso também melhor do que eu. Chamados aí os agiotas. Tem. Eu estou falando para vocês que não existe porque tem. Existe isso e a gente tem que aprender, né, a lidar com isso.
Então, na nossa caminhada e no nosso estudo, existem dois tipos de juros: os juros compostos e os juros simples. Aí eu coloquei aplicação. Não é possível, gente. Só um minutinho. Esse moço não. Não consigo entender a pessoa, mas vamos lá. Instituições financeiras e bancos, públicas e privadas, apresentam a taxa efetiva do empréstimo, discriminada junto ao valor do custo efetivo total. Por isso, é bom comparar entre instituições financeiras a taxa efetiva cobrada. Hoje está tendo uma grande competição, eu nem falo guerra, não. Está tendo uma grande competição entre três instituições agora que apareceram. Duas vocês conhecem bem, que são as instituições financeiras, os bancos públicos e as outras, os bancos privados. Nessa guerra agora de juros e de empréstimo, vamos falar agora de pessoa jurídica, de empréstimo para pessoa jurídica, entraram-se as cooperativas de crédito. Qual que é a diferença? Quando você entra para uma cooperativa de crédito, você se torna um cooperado. Você não é um correntista, você é um cooperado. Nosso exemplo aqui é o Sicoob. Hoje em dia, as taxas das cooperativas de crédito são as taxas mais atrativas do mercado financeiro atual. Por quê? Porque as pessoas estão conseguindo enxergar que, dentro desse contexto, elas estão se tornando não sócias, como quando a gente fala de ações, não. Cooperados daquela cooperativa de crédito. Então, essa aí é a grande diferença. Aí a gente colocou ali, ó, a taxa efetiva é um passo importante para a educação financeira pessoal e, principalmente, empresarial, além de ser uma ferramenta importante para a tomada de decisões relacionadas às suas finanças. Por fim, a taxa de juros efetiva requer análise minuciosa, pois é possível saber o custo da operação. E, se for o caso, desistir de um mau negócio. Por que eu sempre falo isso com vocês? As ofertas de empréstimo hoje, além de estarem muito... A palavra que eu quero usar é fácil mesmo. Muito fácil de se conseguir com pessoa jurídica, tem uma grande prerrogativa em relação a isso, que são as taxas de juros. O que acontece? Na prática, muita gente me pergunta, mas então é errado eu pegar um empréstimo? É errado eu fazer um financiamento? Eu falo, para quê? Sempre a pergunta, para quê? E aonde que você vai colocar esse dinheiro? Qual a necessidade ou qual é a real necessidade de se... Quer falar, Karine? Eu posso. Qual é a real necessidade da tomada deste empréstimo ou de se abraçar um financiamento? Tem isso? Isso, dentro da nossa profissão, a gente ganha dinheiro mostrando isso para o empresário. Se realmente ele precisa fazer isso, se é hora de fazer isso, se ele tem caixa para pagar isso, quanto tempo que vai durar isso, isso tudo custa. Então, isso tudo gera conhecimento para nós que estamos estudando as duas ciências, administração e ciências contábeis. Essa parte da economia agora está exigindo isso muito dos consultores, porque a grande corresponsabilidade disso é da gente que faz essas consultorias aí. Então, por isso que eu preparei esse material para vocês estarem se familiarizando com o mercado, como que o mercado está e como que a economia está reagindo a isso. Tá certo? Vamos lá devagarzinho. Aí a gente vai agora começar a falar de taxa de inflação e correção monetária. Ficou alguma dúvida nesses slides para trás aqui? Nessas explicações de taxa efetiva e taxa nominal?
Ou eu posso continuar? Fala comigo. Fala comigo, gente. Ou escreve aí para mim. Eu vou pôr no chat. Me ajuda. Antes da gente começar, então a gente está falando de taxa de inflação e correção monetária, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, olha só. O que é a Marcela, peraí. Marcileia. Marcileia. Deixa eu escrever isso aqui. Marcileia. Já mostrei. Sim. Alguma. Material postado. Aí, Marcileia. O material está prontinho para colocar para vocês depois que a gente encerrar aqui. Tá? Vamos prosseguir aqui. Eu quero saber de vocês, antes da gente, mesmo que quem já estudou ou quem já viu essa UA, eu quero saber, sem ler, o que é inflação. Olha lá, escreve para mim lá ou fala comigo aqui o que é inflação. O que vocês entendem por inflação? Fala comigo. Ou escreve lá. Bom, gente, nós temos que ir. Fala comigo. Maria Eduarda, boa noite. Você já entrou aí, eu já vi. Demorou hoje. Fala comigo, gente. Escreve ali para mim. Eu estou aqui. Eu acho que a inflação é quando tem a diminuição do poder de compra, né? Exato. Quando Poder de compra. Então, olha lá, você linkou. Poder de compra diminui. em relação ao quê? Isso aí que eu quero. Em relação É aí mesmo. aos negócios do mercado, Isso. os commodities, esses trem assim. O que é commodities? A inflação é aumento de preços, né, de bens e serviços. Isso. Tá Implica isso. também a diminuição de poder de compra da moeda, da medida mesmo dos índices de preço. Quem que está falando agora? Karine. Karine, agora fala comigo. Karine, e quem estava falando é o... O Everton. Olha só. O que a gente precisa entender? Qual que é o nosso dinheiro aqui no Brasil? Real. Real. Dentro dos dois conceitos, inflação e real, inflação e correção monetária, qual que é o poder? Olha só para vocês verem como é que o negócio funciona direitinho. Qual que é o poder do nosso dinheiro, ou melhor, da nossa moeda em relação ao resto do mundo? Fala comigo. Ou mudando a... Pode falar, Everton. Não, é porque, por mim, eu acho que depende. De quê? É porque do desenvolvimento do país, assim, porque igual mesmo tem país que o real brasileiro é caro, mas igual comparado ao dólar é muito barato, né? Isso. Mas qual que é o parâmetro de comparação e o que você quer dizer para nós em relação a isso? Eu acho que é o dólar, né? Porque por enquanto os Estados Unidos ainda está sendo É a moeda mundial. a moeda mundial. Isso. O que eu quero que vocês entendam? O nosso poder de compra
em relação ao resto do mundo, não vale nada. A nossa moeda hoje, vocês desculpem, né, o palavreado. A nossa moeda hoje está 6 por 1, 5 por 1. Então, o que a gente consegue comprar com dólar é para nada. Aí vocês vão lembrar, vocês não são tão novos para não lembrar disso, não. Vocês lembram no primeiro governo Lula? Alguém lembra disso? Quando ele foi eleito a primeira vez presidente do Brasil? Isso eu não estou falando de política, não, viu, gente? Eu não sou esquerda e nem direita. Eu sou o certo. Vocês vão entender o porquê. Quando o Lula foi eleito pela primeira vez, vocês lembram que ele conseguiu equiparar R$ 1 a quase a 1,7 o valor do dólar? Vocês se recordam dessa ocasião ou não? Acho que não. Ah lá, eu tinha 9 anos, vocês não vão lembrar. Então, vou explicar melhor. O que aconteceu nessa época? Nós, brasileiros, a gente tinha poder de compra, não só no Brasil, mas em relação à moeda mundial, que desde aquela época é o dólar. O que significa isso? Isso em termos econômicos, que é essa parte conceitual agora. Significa que o nosso... Sabia que era só um papel, né, Dani? O que eu quero explicar para vocês? Que nessa época, gente, a gente, como população, a gente tinha poder de compra. Ou seja, a gente conseguia ter as coisas dentro do Brasil com uma taxa de juros atrativa e com um dinheiro valendo dinheiro em relação ao mundo. Hoje a gente consegue ter isso? Não. Por que não? Porque para a gente comprar uma coisa e para a gente trazer ou sair daqui, a gente tem que pagar 6 por 1. Na primeira fase desse governo, que o Lula... Odeio isso. Vamos lá, de volta para a seriedade. Olha só. A gente conseguia ter as coisas. Vocês já repararam que hoje ter as coisas está difícil? A gente conseguir ter alguma coisa está difícil? Por exemplo, nessa época que eu estou falando para vocês, vamos pegar um carro de 20 mil. Um carro, você financiava um carro em 20 mil reais naquela época. No final do financiamento, você pagava no máximo 22.300 reais. O que acontece com o financiamento de carro hoje? Se você financia os mesmos 20 mil hoje, vamos colocar num prazo que eu acho razoável, 3 anos, ou 2 anos, que é o ideal, você está pagando 40. Então, o que acontece? O poder de compra em relação à inflação, em relação à correção monetária e em relação ao mercado nosso hoje, não vale nada. Aí fica aquela interrogação. Mas então é errado eu comprar? Não, não é errado. Você tem que ter a consciência que depois de um determinado período de tempo, aquele dinheiro que você tinha, você está pagando uma coisa que vale 4 vezes o valor que ela valia na data da compra. Como a gente vem estudando e a gente vem numa crescente, isso é vantajoso? Não é? Porque, fora a desvalorização, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos, isso agora falando economicamente, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 12 meses em relação ao comportamento econômico do Brasil. Deu para entender o que eu estou querendo dizer para vocês? É instável. A gente não consegue afirmar igual esse exemplo que eu dei para vocês no primeiro governo Lula. Foi a época em que a pessoa, ou a grande parte da população, conseguia ter as coisas de forma plausível e de forma concreta. Hoje, o que está acontecendo com a maioria, ou com a grande totalidade de nós, brasileiros? A gente está sobrevivendo. Ou seja, o salário que a gente tem, aí pode falar na legalidade ou na ilegalidade.
está pagando conta e a gente está comendo. Vocês concordam comigo? A gente não está conseguindo, às vezes, comprar 1 quilo de carne. Aí vai vir daqui a pouco esses dois conceitos aqui, ó. Tem lugar aí que você vê carne dessas carnes. Eu não mexo com isso, porque depender de eu comprando, não compro. Carne de R$ 90 o quilo, R$ 80 o quilo. Quem compra, compra. Só que, para mim, não tem isso aí. Vai acabar lá. Aí, o que eles fazem com os conceitos que a gente vai estudar aqui? Se ninguém comprasse, o que acontecia nesse exemplo que eu dei da carne? Ela ia apodrecer, não ia, porque ninguém ia comprar. Só que o que o brasileiro faz? Os grandes empresários fazem? Entra com outra palavrinha que a gente vai estudar, que é a exportação. Porque o que o cara faz? Ah, não, o brasileiro não vai comprar, eu vendo para fora. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo mostrar para vocês? É o que acontece com o café aqui de Manhuaçu. O que acontece com o café que a gente tem aqui? Só um minutinho, Maria Eduarda. O que acontece com o café nosso aqui, produzido aqui? Ele vai embora. O que sobra para a gente é o resto do café. Sei que vocês têm consciência disso. A gente não toma o café exportação brasileiro, não. A gente toma o resto que sobra para a gente aqui do café. Fala, Maria Eduarda, pergunta. Isso é importante. Na hora que você falou que os produtores acabam vendendo, né, exportando, porque a população não tem muito poder de compra, também por causa que se ele vender commodity por dólar, vai sair, ele vai ganhar mais, porque o dólar é valorizado e o real não. Não valoriza. Isso que a Maria Eduarda falou também é importante. A tendência, tá, gente? Isso não é regra. A tendência do dólar é sempre valorizar. E qual que é a tendência do real? Infelizmente, é sempre desvalorizar. Isso não cabe a julgar a politicagem, não. Esse quadro nosso, ele vem da história do Brasil. Tentando, a gente que é brasileiro, a gente sempre tem na cabeça que isso vai melhorar. Agora, na pior das hipóteses, a gente tem que pensar que não vai piorar. Vocês têm noção do que era? Aí vocês vão lembrar, vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Um botijão de gás se comprar por R$ 50. Um botijão de gás hoje está R$ 140. Então, tem gente que não está fazendo comida. Então, isso que a Maria Eduarda falou, isso que a gente vai falar dos conceitos agora, tem que ter uma mudança econômica estrutural. Aí muita gente me pergunta, Paulo, como é que faz isso? Resumindo, é bem simples de se fazer. A nossa arrecadação de impostos, ela não é alta, não. Ela é altíssima. Como é que o governo, mais uma vez eu vou falar para vocês, eu não sou esquerda, não sou direita. Como é que todo governo sobrevive? Com o dinheiro dos impostos. Então, a nossa tributação não entrando em viés de lucro real, não estou dizendo nada disso. A nossa tributação, ou seja, o que a gente desembolsa para os cofres públicos, é muito grande. Aí entra lá na pessoa física. Na declaração de imposto de renda, vocês vão ter na cabeça o seguinte, vocês vão lembrar desse nosso encontro hoje, o aula, que vocês podem chamar. Quanto mais a gente recebe de carteira assinada, isso eu estou falando para vocês, seletista, mais imposto nos é cobrado, ou a palavra certa não é cobrado, é descontado. Se você ganha R$ 15.000, um exemplo, de carteira assinada, quanto que você recebe líquido disso? 10. Você não ganha 15. A grande maioria das pessoas não sabem disso. Ela acha que ela vai ser contratada por 15 mil e no final do mês, o 15 milzinho dela vai estar lá na conta. Não tá. Aí, no final do ano, tem lá o ajuste, né, que é o imposto de renda, que tem o imposto de renda retido na fonte ou tem o imposto de renda a pagar. Isso nós vamos estudar a fundo. Vocês vão ver como é que funciona isso. Certinho? Alguma dúvida até agora? Eu podemos entrar nos conceitozinhos aqui. Posso? Então, é isso aqui. Eu coloquei lá. Definir inflação e correção monetária.
escrever os índices de inflação utilizados. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, ó, esses índices aqui, vocês vão ver nas explicações, são aonde que a economia, entre aspas, tem um embasamento legal para fazer as tributações e para cobrar ou descontar os impostos da população do Brasil. Tanto pessoa física, tanto para quanto pessoa jurídica. Beleza? Relacionar a inflação com o cenário econômico e empresarial. Isso aí, todas as vezes, gente, que falar, todas as vezes, vocês vão lembrar disso de mim ainda, tem feito. Todas as vezes que falar em cenário econômico empresarial no Brasil, vai vir linkado com a palavra inflação. Não tem jeito. Sempre é uma correlação de se mostrar como que está a economia brasileira e como que está o poder de compra da população brasileira. Antes do conceito de novo, quando eu falo poder de compra, eu falo poder de compra de pessoa física e poder de compra de pessoa jurídica licitamente. Ilícito a gente não pode falar ainda. Existe. Existe laranja quente, laranja fria. Existe um monte de coisa que não cabe a gente discutir agora, porque senão a cabeça funde. Aí tá lá. Com finalidade de compreender o aumento de preços, olha lá, ocorrido na safra de 2018 no Estado, responda a questão seguinte. Você observa, isso aqui está na unidade de aprendizagem. Você observou que na safra de 2018, devido às condições climáticas desfavoráveis, o cenário foi de altas nos preços da soja no Rio Grande do Sul. Então, normal. Retornando à estabilidade de preços na safra de 2019. Então, a gente tem aqui um intervalo de um ano. Nesse intervalo de um ano, vocês vão perceber que todos os índices aqui dentro estavam em rotatividade, ou seja, não para de perder. Tem muita gente que tenta me provar isso, nunca conseguiu provar, não, isso eu falo para vocês. Que instituição financeira, no caso de bancos, perde dinheiro. Eu nunca ouvi dizer isso. Qual que é o estoque do banco? Fala isso para mim, gente. Vou escrever. Isso é importante. Olha aqui. Está lá no chat. Qual o estoque dos bancos ou Olha aí, responde essa pergunta para mim, escreve ou fala aqui comigo, quem quiser. Qual que é o estoque dos bancos ou instituições financeiras na cabeça de vocês? Fala para mim, qual que é o estoque? Fala comigo, gente, ou escreve aí, bonitinho. De quem tem conta? Isso aí é. Na raiz, é o dinheiro de quem tem conta. Então, é dinheiro de quem? É do banco? Não, é dinheiro dos outros. Vocês conseguem entender como é que o banco ganha dinheiro? Ele não ganha dinheiro com o dinheiro do banco, ele ganha com o dinheiro de nós, correntistas do banco, pessoa física e pessoa jurídica. A rotatividade desse dinheiro faz a grande riqueza das instituições financeiras. Aí vem aquele parênteses. É só aqui no Brasil? Não. Em todo lugar do mundo, o banco foi feito para isso. Só que, em economias mais avançadas, as taxas de juros são menores, são mais atrativas e o ganho, entre aspas, das instituições financeiras e dos bancos são menores do que no Brasil. Simplificando, é isso aí que as instituições financeiras fazem com a gente. Aí vocês vão lembrar de uma palavrinha lá que chama superfaturamento. Por isso que também existe
superfaturamento dentro das instituições financeiras, públicas e privadas. Aí, voltando o nosso caso aqui, vamos ver se eu justifiquei essa resposta. Olha lá. Não houve um processo inflacionário. Então, ele está dizendo aqui, ó, que não houve uma desvalorização do dinheiro. Então, eu concordo. Pois a inflação é entendida como um processo de aumento contínuo e generalizado nos níveis de preço. Então, tá ok. O que precisaria dar certo para a inflação funcionar? Se o aumento do preço fosse proporcional à renda do contribuinte. Quem que é o contribuinte? Somos nós, pessoa física e pessoa jurídica. Isso funciona aqui hoje? Não funciona. A inflação, ela é 4 vezes maior do que a correção, vou usar até a palavra, do que a correção monetária do que a gente recebe, licitamente. Tá certo? Então, vamos lá. Dentro desse conceito, é importante destacar que é um processo e não um fato isolado, envolve aumentos contínuos e não esporádicos de preço, caracteriza-se por aumentos generalizados de preços e preços não isolados. Então, até aqui está ok. Nesse caso, o preço cresceu significativamente no Rio Grande do Sul, mantendo-se estável nas demais praças do país. Isso aqui está justificando a pergunta anterior. Então, beleza. Retornando à sua normalidade na safra posterior. Portanto, não caracterizou inflação. Isso aqui, no caso isolado lá, eu também concordo. Foi um aumento de preço de forma isolada. Acontece isso? Acontece, mas como está falando aqui, ó, esporadicamente. Beleza. Que pode ter ocorrido em função da oferta e da demanda. O que é oferta e demanda? Isso aqui, ó, é como que um bem ou um serviço é ofertado no mercado. Aonde que é o mercado? É aqui. É em Manhuaçu, é em Belo Horizonte, é no Rio Grande do Sul, é onde que for. E qual que é a relação dos dois? Quanto maior a demanda, ou seja, quanto maior a procura de um determinado bem, como é que é o preço desse bem? Fala comigo. É maior ou menor? Maior. Maior, exatamente. E ao contrário da oferta. Quanto maior a oferta, o que acontece com o preço? Diminui. Diminui. Então, isso aqui, ó, é normal de se fazer a relação tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Só que no Brasil, a gente tem a excepcionalidade de se ter exportação. Ou seja, para determinados nichos ou para determinados produtos, a pessoa não está preocupada se nós, brasileiros, vamos comprar ou não, porque se sobrar ou ficar aqui, exporta. Essa é também a nossa grande luta de conseguir fazer o real ter... deixa eu achar a palavra que eu quero. Ter real mesmo, ter o real valor em relação ao dólar, coisa que não acontece hoje. Exemplo, o café nosso aqui ele é vendido em real? Nunca. Ele é vendido para fora, tá, gente? Desculpa. Ele é vendido e negociado em dólar. Então, daí vocês verem a grande preocupação, eu estou falando ironicamente, a grande preocupação dos grandes produtores de café aqui. Vocês estão preocupados? Nada. Se não vender para cá, pode ter certeza que a safra, que eu sei que agora é época de plantio, já está até vendida. Se eu estiver falando mentira, vocês me corrigem aí. Certo? Então, a gente respondeu aquela perguntinha sobre a sazonalidade. Todo mundo entende o que é sazonal? Sazonal é aquilo que tem em uma determinada época e que mexe com essas duas coisinhas aqui.
oferta e demanda. Ok? Vamos lá. Então, aqui eu venho falando para vocês dos índices. Eu vou fazer a leitura porque é muito importante vocês saberem o que é e qual que é a relação. Então, o primeiro deles é o INPC. Então, olha só, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Vocês vão ver que sempre quem paga a conta ou quem paga o prejuízo é a população e, principalmente, a população de baixa renda. Vamos lá. É calculado pelo IBGE desde setembro de 79. Então, olha só, sendo gentil, o nosso problema econômico está em 79 aqui. Na minha cabeça, ele vem desde 1945, que é a Revolução Industrial. Vamos lá. Não está comigo, então? Ah, não, comigo também não está. Vocês abriram o áudio aí. Vamos lá. Ó, o índice mede a variação de preço de um conjunto de produtos e serviços. Botou no amor. Não tá comigo a caneta, te entreguei. Ô, meu Deus do céu, não tem caneta. Mãe. O que é esse? Eu não sei o que é. Vai bate sapato. Levanta aí, levanta o caneta. Microfone ligado. Tem microfone ligado aí, gente. Ó, gente, vocês vão falar. Eu peguei. Avisa aí, Paulo. Eu Me vou ajuda, ajudar. criança. Qual que é a sua? Tem microfone. Você sabe. Sim, né? Mas você sabe, olha o problema aí. Eu contei letras e números. A minha só não. Nossa Senhora. Eu não sou Gente, fulano. Eu sei. vai no chat. Gente, tem microfone ligado aí. Desliga Você perdeu ele. meu pai? Tá debaixo da favela, no chão aí. Eu tô conseguindo. Deve ter chutado. Gente, olha lá quem tá com esse microfone ligado. Ah, da Shirlene aí, ó. Quem? Da Shirlene. Shirlene. Ai, Desliga, Paulo, Shirlene. desculpa, foi sem querer. Tá bom. E ele Achou, Shirlene? Tá com você? Negócio. não vai voltar nada, não. Gente. Achei. Deixa a menina quieta lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Então. Meu Deus do céu. Mede lá o conjunto de produtos. Vocês me desconcentraram todos aqui. Tá? Então, lá. Mede o conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias de baixa renda. Então, vocês vão ver que tudo que é medido aqui no nosso paísinho é com as famílias de baixa renda. Infelizmente, eles não se baseiam em quem ganha mais, não. Se baseiam em quem ganha menos. Beleza. Atualmente, a população objetiva do INPC abrange as famílias com rendimentos entre 1 a 5 salários mínimos. Isso aqui não mudou, não. Cujas pessoas de referência são as pessoas assalariadas, que no nosso caso são aquelas regidas pela CLT, que é desde a época da Revolução Industrial, completando isso aí para vocês. Os quais regiões metropolitanas, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, beleza. O índice mede a variação de preços de um conjunto ou conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias de baixa renda. Isso aqui, ó, olha só para vocês verem. O exemplo desse conjunto de bens aqui, eles tomam muito para fazer essa medida, que é a cesta básica. Ou seja, os itens que estão dentro da cesta básica. Tá beleza? Devagar. Aí eu perguntei aqui, ó, qual a relação do INPC e do IPCA? Vamos lá. O IBGE explica. A população objeto do INPC abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 5 salários mínimos, cujo chefe é assalariado em sua ocupação principal e residente nas áreas urbanas das regiões. Já a população objeto do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes
nas áreas urbanas e áreas das regiões. Então, o que acontece com esse cálculo? Para quem não entende, ou quem não procura o entendimento do valor real do dinheiro, eles tentam comparar uma coisa que é real de uma coisa que aqui, não que ela não é real, ela não é relevante, porque quem que vocês conhecem que recebe aí hoje 40 salários mínimos? Eu, para mim, sou político. Outra pessoa não conheço, não. Eu estou falando licitamente. Ilícito eu conheço um monte, agora lícito não tem. Por que eu tenho que dizer isso para vocês? Porque licitamente, quem recebe 40 salários mínimos, põe aí, baratinho, está quase 50 mil. A mordida do governo em cima dos 50 mil, vocês acham que deram quanto? 25% em cima desse valor, que, explicando e indo um pouquinho além, é a base de cálculo do imposto de renda pessoa física, que é 26,5%. Tá certo? Então, essa relação aqui, isso minha opinião, tá, gente? Ela é uma relação ilusória. Eu não tomo isso aqui como base de parâmetro para medir o que a gente está ganhando, não. Mas funciona aonde que os preços são equiparáveis com a renda em outros lugares do mundo. Aí funciona. Vamos lá. Aí eu coloquei esse moço aqui, vocês vão ver que ele é muito famoso, ele mexe muito com a administração financeira, do Azaf Neto. Então, a gente fala, a taxa de economia da inflação da economia brasileira encontra-se atualmente dentro das metas estabelecidas pelo governo. As metas de inflação para os próximos anos são as seguintes. Bacen é Banco Central do Brasil. Então, 2019, 4,25, 2020, 4,0, 2021, 3,75, 2022, 3,50. Isso aqui, está lá na UA. Agora, pergunta quem escreveu o UA se isso aqui está correto. Não está correto. Aí eu gostaria que vocês entendessem, para vocês verem que a correlação do que é falado não pode ser precipitado, que é nesse caso aqui, que a nossa taxa de inflação não está só isso aqui, não, está maior do que isso. Certo? Vamos lá. O IPCA reflete a variação dos preços das cestas de consumo das famílias, igual eu falei com vocês, as quais refletem o padrão de consumo das famílias. O que quer dizer isso? Quer dizer que você ganha, você compra o que você tem no bolso, para quem tem consciência. Quem não tem, compra mais e depois paga o preço. Esta cesta inclui alimentos ou alimentação, bebidas e habitação, artigos de residência, vestuário, é o que a gente precisa para sobreviver. Transporte, saúde, cuidado de pessoas, despesas pessoais e educação e comunicação. Aí está aqui, a figura 2 apresenta o índice geral de inflação correspondente ao período de maio de 2017 até maio de 2019, pela composição de cesta de consumo. Pode falar, Maria Eduarda. Qual que é a diferença do NPC para o IPCA? O INPC está aqui, INPC entre 1 e 5 salários. IPCA entre 1 e 40. Então entendeu? O que muda é só a renda das pessoas que ele estuda? Isso. Por isso que eu discordo dessa comparação em se tratando de Brasil. Porque, como a gente está conversando, né, falando isso, olha para você ver, se achar quem ganha 40 salários mínimos dentro de uma CLT hoje é muito difícil. Por isso que eu acho essa comparação aqui erradíssima em se tratando de cenário econômico brasileiro. Certo? Bom. Aí eu venho com essa pergunta. Qual o reflexo da inflação para os assalariados? Olha só que eu fiz. Os impactos da inflação na economia funcionam como um efeito em cadeia. Eu coloquei. No primeiro momento, a inflação reduz o poder de compra da população em geral. Por quê? Porque o aumento de preços
que é relacionado com a inflação não é condizente com o aumento percentual ou da variação percentual que a nossa renda apresenta ou do que a nossa renda nos proporciona. Certo? Isso ocorre porque, devido à alta nos preços, isso ocorre porque, devido à alta nos preços, o mesmo salário passa a comprar uma cesta de produtos menor. O que é isso? É uma adequação de renda. A gente consegue comprar isso genericamente, tá, gente? O que a gente tem no bolso. Agora, tem muita gente que gasta o que não tem e tem uma expectativa de receber aquilo ali em longo prazo. Eu não sou a favor dessas coisas. Eu sou a favor de um planejamento financeiro. Vocês viram que eu mandei aquela planilhinha lá para vocês? Está lá. Se vocês conseguirem, pelo menos, começar a usar ela, vocês não vão ter problema financeiro. Agora, a grande maioria, gente, eu falo isso de experiência própria, não tem preocupação com isso. Tá? Vamos. Aqui, então, vem mostrando, aqui, vem mostrando o que é cada um, o INPC, o IPCA, e eu entrei com mais dois, ICV e o IGPM. Então, esse aqui é um outro índice criado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Ele mede a variação do custo de vida das famílias com renda em 1 a 30 salários mínimos do município de São Paulo. Por que ele toma São Paulo como base? São Paulo, gente, é outra realidade do Brasil, é outro mundo. Lá se ganha-se muito dinheiro, mas gasta-se muito dinheiro. Tem um custo de vida altíssimo com o poder do que aquela pessoa recebe. São Paulo tenta se equiparar, a grosso modo, a Nova York, mas está longe de chegar, longe, mas muito longe. Por isso que eu não gosto nem de citar e falar de problemas desses dois aqui, mas vocês têm que saber que esse aqui existe, os dois. E depois tem o Índice Geral de Preço do Mercado, que é pela FGV. Foi criado para a correção de alguns títulos do Tesouro Nacional, esse aqui para a gente é importante, e para depósitos bancários pós-fixados com prazos acima de 1 ano. Isso, só um minutinho, que eu vou completar depois. Depois passou a ser utilizado para a correção de contratos como a energia elétrica. Esse índice aqui, gente, é o que nos dá sustentabilidade para quem quer investir em letras de câmbio do Tesouro Nacional. Eu costumo dizer para quem quer começar a mexer com investimento ou com títulos de crédito, que é falado assim no mercado, é um que tem uma garantia real do que ele vale. Não tem nada a ver com a ação isso aqui. Isso aqui é criado pelo governo. Então, é bom? Não é ruim. Às vezes, ele consegue acompanhar a inflação, acompanhar, não superar, que é o ideal, para se ganhar dinheiro com letras do Tesouro Nacional. Tá beleza? Vamos lá. Então, aqui estão as referências. A parte teórica é essa. Deixa eu interromper aqui. Alguma dúvida nessa parte teórica? Fala. O que eu vou precisar de teoria de vocês? É só esse diálogo que a gente teve aqui, mais nada. Agora, o fechamento da disciplina, a gente tem lá, vou mostrar para vocês aqui, é cálculo. Ficou alguma dúvida nessa parte teórica? Fala para mim. Fala comigo. Não, na parte teórica, não. Acho que na teoria tudo é muito mais fácil. Beleza, então é isso. Da teoria até o presente momento, o que eu preciso que vocês entendam é isso. Então, poder do dinheiro, poder de compra, inflação e correção monetária e a distorção que existe entre as rendas dos brasileiros. Tá certo? Fala para mim se tem mais alguma dúvida nisso ou alguma pergunta. Fala comigo. Calma, vou falar.
Ah, desculpa, cara, tô calmo. Eu não fico nervoso. Sim. Fala, Não estou entendendo, pessoal. Fala com o Paulo. fala comigo, fala comigo. Cadê a... Você não ia falar, Karina, ou não? Gente, mas eu não estou entendendo isso aqui. Peraí, só um minuto. Eu Pode não tenho falar. dúvida, não. Ué. Tem que ver o pessoal. O pessoal tem alguma dúvida, gente? Fala com o Paulo, gente. Fala. Deixa eu ver. A dúvida é se vou fazer... Qual exercício, Andressa? Fala comigo. Qual exercício que você vai fazer? Escreve aí para mim, Andressa. Qual exercício, gente? Eu acho que ela está querendo saber se vai ter exercício já dessa matéria, talvez. Não, gente, não vai ter nada disso, não. Vou perguntar isso para vocês vão fazer conta. Ah, não, não. Olha só, isso aqui já é combinado. Não, deixa eu ver se a Andressa mesmo. Ô, Andressa, por que você não está falando hoje? Você perdeu a voz? Olha só, vou deixar você quietinho. Não vai ter pegadinha. Se eu perguntar lá, vai ser questão sobre esses slides aqui. Não tem inventação de moda sobre isso, não. Tá certo? Peraí, não acabou, não. Peraí, só mais um pouquinho. Sai daí não, gente. Fica quieto aí. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar a CNN falando para vocês como que vai ser a retomada em 2021/2022. Espera um minutinho. Por que que não quer? Só um minutinho. Eu preparei o negócio com tanto carinho. Ah, mas você vai ter que funcionar. Aí, ó. Processo inflacionário perigoso, né? A inflação está pressionada em vários setores, bastante, um pouco começou com o setor de alimentos, depois agora está pegando, espalhando para o setor de serviços, com a reabertura acelerando, e agora com a crise hídrica também, o setor de energia elétrica vem pressionando a inflação. A bandeira vermelha 2 deve passar por custo pelas notícias aí de R$15, e com isso a gente tem um choque adicional na inflação desse ano de 20 basis points, mais ou menos. E com isso, a inflação desse ano deve beirar aí os 8%. Agora, o mercado também espera que o PIB, que é bom a gente sempre lembrar, né, que a soma dos bens e serviços produzidos no país tem uma pequena alta.
A gente consegue dizer que a economia está mesmo se recuperando, mesmo com a inflação e o desemprego alto? Sim, existe uma recuperação consistente da economia, né? Se você lembrar ali no começo do ano, o consenso dos analistas estava em torno do crescimento de 3%. Nós estamos indo, fechando o ano, por um crescimento acima de 5%. Então, a economia acelerou bastante. Muito disso se deve à velocidade de abertura com o avanço da vacinação que a gente está vendo. Então, esse ano, a economia deve crescer isso. Agora, esse dado que vai ser divulgado, pequeno crescimento na margem, mas a economia deve fechar com um crescimento robusto. Já para o ano que vem, a gente começa a ter algumas preocupações. Tá? Eu acho que a economia deve desacelerar bastante no ano que vem. A nossa analista de economia, Priscila Yazbek, está aqui com a gente, vai fazer uma pergunta, Priscila. Mônica, a gente tem esses dados importantes aí para sair nessa semana aqui no mercado doméstico, mas a gente está vendo essa tensão lá fora, crise na Afeganistão, a Luciana acabou de falar sobre esse novo atentado. Queria que você falasse como que esse cenário global também pode afetar as perspectivas para a economia aqui no Brasil. Olha, na verdade, a gente tem uma visão aqui no Opportunity bastante benigna em relação ao cenário internacional. Tá? Diferente do Brasil, a abertura lá tem sido bastante consistente e tem sinalizado por um crescimento robusto. E esse crescimento deve se manter forte nos próximos trimestres, com a manutenção de uma política monetária super agressiva do FED e também de estímulos fiscais bastante expressivos. O FED, essa semana, sexta-feira, teve um discurso importante do presidente do FED, né, falando sobre a remoção de estímulos, e o que ele transpareceu é que o FED está bastante tranquilo, vai fazer isso de forma bastante gradual e está sinalizando com bastante antecedência para o mercado. Então, a gente continua com um cenário benigno. Em relação a essa crise no Afeganistão, ela, sem dúvida, é uma crise geopolítica bastante significativa, mas, por enquanto, com repercussões bem pequenas para o mercado. Tá? A gente não vê ainda um spillover disso que mude essa tendência benigna que a gente está vendo na economia mundial. Marcos, eu quero falar de um assunto um pouco delicado agora, que é a situação de uma parcela da população que são os mais pobres nesse momento. O que dizer para essa parcela da população que está enfrentando um desemprego de mais de 14 milhões de pessoas, e isso aí não afeta só os mais pobres, mas especialmente os mais pobres, uma inflação altíssima, um botijão de gás de R$130, alimentos em alta também. Para essa parcela da população, a perspectiva também é positiva? Olha, a gente teve um crescimento econômico que a gente está vendo esse ano, está sendo bastante importante para aliviar essas pressões. A gente vê mesmo no mercado de trabalho, vem apresentando mês após mês uma recuperação consistente. Acho que a abertura aqui segue forte, a vacinação aqui foi muito bem sucedida, então a gente vai ver uma aceleração do setor de serviços, que deve garantir aí uma melhora do mercado de trabalho. A gente estima que a partir ali, ao longo do ano que vem, a gente vai se aproximar dos níveis pré-pandemia. Então, a população, desse lado do emprego, eu acho que continua com uma tendência positiva. Do lado da inflação, sem dúvida, é um choque na renda disponível das pessoas. Né? Quando você tem um choque em alimentos e energia, é como se estivesse colocando um imposto nessa população, porque o consumo delas é muito concentrado nesses bens. Então, desse lado da inflação, eu acho que a gente ainda passa por um período ruim, o Banco Central vem fazendo o trabalho dele, mas eu acho que ainda demora vários meses para a gente retomar a inflação para um patamar compatível com as metas do Banco Central. Então, desse lado da inflação, fica um pouco mais preocupante. Mônica, Priscila e a Tec tem mais perguntas para você. Obrigada, Natal. Mônica, é o seguinte, a gente falou aí sobre alguns riscos, a Lu falou também sobre risco de inflação, a gente está com crise hídrica. Os analistas de mercado, vocês participantes do mercado, gestores, têm às vezes uma visão otimista, um pouco mais otimista do que a percepção que a gente tem da economia. Então, eu queria insistir nesses problemas que a gente está vendo muito importantes na economia. A gente está com o desemprego alto ainda. Nesta semana saem os dados de desemprego. A taxa prevista deve ficar ali em cerca de 14%, um desemprego alto.
a inflação com crise hídrica pode ficar mais perto de 8% do que de 7%. O PIB, as revisões sobre o PIB, sobre o crescimento do PIB, estão acontecendo cada vez com mais frequência. A gente tinha uma previsão de crescimento da economia de 6%, está ficando mais próxima de 5%. Além disso, a gente tem crise institucional e eleições por vir. Queria entender se você não acha que esses riscos podem afastar esse otimismo aí que viria do avanço da vacinação e dessa retomada do setor de serviços. Não, sem dúvida, todos esses riscos estão fazendo a gente ter uma postura bem mais cautelosa. Acho que o Brasil, se você olhar a performance dos ativos brasileiros, eles estão devendo em relação a esse cenário positivo que a gente está vendo da vacinação, por todos esses fatores que você está citando. Tá? Eu chamaria atenção para o aumento dos juros que está sendo necessário para conter a inflação. O Banco Central começou com um cenário que ia fazer um ajuste mais marginal da taxa de juros, mantendo a Selic num patamar baixo, que ainda seria expansivo para a economia, e com essa alta recente da inflação, a gente está vendo que o Banco Central vai ser forçado a passar a Selic para patamares mais restritivos aí. Então, a Selic também, a gente está vendo alguma coisa ali entre 7,5% e 8%. Com isso, a gente ficou mais cauteloso com o cenário do ano que vem. Eu acho que o PIB vai desacelerar substancialmente no ano que vem. A gente deve ir para um crescimento próximo de 1,5%. Então, é uma desaceleração bastante expressiva, né, de 5% para 1,5%. E, fora isso, você tem toda a incerteza que, naturalmente, vem no ano eleitoral, que deve arrefecer os investimentos. Então, com isso, a gente está tendo, apesar da abertura econômica no Brasil, de um cenário bem positivo no cenário externo, uma retração do preço dos ativos brasileiros. Você nota o comportamento da Bolsa recente, a gente teve uma realização importante e a gente perde um pouco do upside que a gente está vendo. Sem dúvida, a gente está com essa expectativa e está mais cauteloso com relação ao Brasil entrando em 2022. Mônica, as pessoas que vão ao supermercado, vão abastecer o carro, enfim, vão pagar conta de luz, como a gente citou aqui no começo, estão assustadas com os preços aumentando. Essa inflação, ela deve continuar nessa toada, subindo até quando? Bom, eu acho que muito do que a gente está vendo de inflação, ela tem uma característica transitória. Tá? Então, tem a parte de alimentos, que a gente espera que isso se normalize aí no ano que vem, que foi muito afetada pela alta de commodities no mercado internacional. Tem uma inflação aí que vem da abertura da economia, que pegou uma parte dos serviços ali. Então, passagens aéreas, por exemplo, só para citar um exemplo muito óbvio, assim, teve uma subida forte, com isso contamina de curto prazo, tudo isso tem uma previsão de normalização indo para o ano que vem. Então, a gente espera que a inflação comece a estabilizar aí nos próximos trimestres. Paralelamente a isso, o Banco Central vem fazendo um trabalho como tem que ser feito, vem subindo os juros diante desse quadro, e isso deve arrefecer a economia e contribuir também para uma estabilização da inflação. Mas a gente ainda vê um cenário preocupante para o ano que vem. A gente está projetando uma inflação acima da meta do Banco Central. A meta do Banco Central que vem é 3,5%, e a gente está achando que a inflação vai ser mais próximo de 4,5% ano que vem. É uma desaceleração importante em relação a esse ano, mas ainda está num patamar preocupante. Então, a inflação, se eu dissesse de todos os riscos aí, eu acho que a inflação, do ponto de vista econômico, é o mais preocupante que a gente tem que tomar e prestar muita atenção aí nos próximos meses. E o Banco Central tem que manter essa vigilância e essa ação enérgica contra a alta dos preços. Mônica, essa preocupação sobre inflação, sobre ser transitório ou permanente, é uma preocupação que a gente vê também no mercado global. E eu queria voltar à questão do Afeganistão, né? Apesar de você ter respondido que, por enquanto, não está afetando o mercado, tem algumas análises que falam sobre o médio e longo prazo, mostrando que essa situação, essa crise, ela afeta, ela enfraquece Joe Biden e pode trazer uma mudança da geopolítica global, com a China se sobrepondo como uma superpotência global. Olhando um pouco mais à frente, mais adiante, como que você acha que essa situação pode se reverter em mudanças no fumo da política global e quais tipos de efeitos que a gente pode ter nos mercados emergentes aqui no Brasil?
Olha, essas questões geopolíticas é muito difícil de você antecipar, tá? Até porque é uma coisa viva, dinâmica, tá? Erros agora geram adaptações no futuro e é difícil você projetar que as pessoas vão continuar errando. Mas, assim, é claro que existe uma expansão da China no cenário global, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar, geopolítico. Então, o potencial de tensão aí, se você for citar ali de Taiwan, é uma região de tensão. Isso aí pode ser que traga instabilidades aí globais. O Joe Biden realmente sai mais enfraquecido aí desse cenário. Então, a gente tem midterm elections ano que vem, isso pode mudar um pouco o quadro político americano, mas ainda é muito difícil de ver essas variações políticas não acontecem como acontece aqui para nós emergentes, que o enfraquecimento político leva a uma instabilidade que acaba afetando os mercados. Na verdade, as instituições lá são muito fortes e o que predomina é o fundamento econômico. Então, eu acho que o maior risco para a região é você, do Afeganistão, é você, com a saída dos Estados Unidos, levar a uma instabilidade ali na região, conflitos se expandirem aí por outros países vizinhos do Afeganistão, e com isso, eventualmente, criar uma crise, por exemplo, afetando o preço do petróleo. Isso, sim, poderia trazer estabilidade nos mercados, uma crise aí das bolsas, mas a gente, nesse momento, vê ainda como algo muito localizado, e que os mercados vão continuar seguindo a tendência positiva dada aí pela recuperação econômica. Acho que no momento dá para focar aí no fundamento econômico. Nós conversamos com o economista Marcos Molica. Muito obrigada, Molica, por essa entrevista aqui. Agradecemos também a Priscila Yazbek, nossa analista de economia, que participou aqui com a gente. Muito obrigado. Aí, gente, voltando. Então é isso, gente. Por hoje a gente fica por aqui. Mais alguma dúvida? Fala comigo. Ou se tá... Você vai colocar esses slides lá no ar. Ou vou, Maria Clara. Vou, Maria Clara. Maria Eduarda, vou. Olha só, como o combinado com vocês, vou fazer a conversão da aula, vou colocar a aula, vou colocar os slides. Cadê a Marcileia? Está aqui ou já saiu? Se saiu, não tem importância. E vou colocar também, tá, Maria Eduarda, os slides lá em PDF. Tudo direitinho, igual a gente sempre faz. Tá certo? O material eu faço para vocês mesmo. Não tem nada a esconder, não. Tá certo? Certinho, gente? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez pela parceria aí, por acreditar no nosso trabalho. Eu vou escrever aqui sim por acreditar no nosso trabalho. E amanhã a gente tem um evento lá. Espero que vocês todos estejam inscritos e a gente nos vê por lá. Tá certo? Qualquer dúvida, é só chamar que eu estou inteiramente à disposição. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Com Deus aí. Valeu, gente. Falou.